Gênesis capítulo 2, o verso 15 e o verso 17. Achou aí, sim ou não? Vai nos dizer o seguinte: de toda árvore você pode comer livremente. Eu comecei lendo errado. Verso 16, verso 15. Verso 15. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para o quê? Para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente. Ok, olha só. O que Deus falou para o homem? De toda árvore do jardim você pode comer livremente. Agora era Deus estabelecendo limites. Verso 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer. Porque no dia em que dela comer, o que acontece? Você certamente morrerá. Deus estabeleceu um limite para o primeiro casal que morou nessa terra. Olha aqui, Adão e Eva, é até aqui. Se você for a partir daqui, vocês morrerão. Sabe quando você fala para o seu filho? Não põe o dedo na tomada. E aí o seu filho vai flertar com a tomada. Fica assim, ó. Você fala, não faz isso. Ele, Foi Adão e Eva. Adão e Eva, não toquem. Será? Irmãos, o que muitas vezes leva o homem a extrapolar limites, sabe o que é? É o seu egoísmo. A sua insubordinação. É aquele sentimento que está dentro do homem que faz ele achar que ele pode fazer qualquer coisa. Homem e mulher tinham um limite muito claro estabelecido. Muito claro estabelecido. Só o que acontece com eles? Eles ignoram aquele limite. Sabe o limite de velocidade que você ignora e chega a multa na sua casa e você fala, por que aconteceu isso? Quem já aconteceu isso? Aconteceu com você, Fabiana? Sabe, irmãos, vamos abrir o coração aqui? Quem mais toma multa em casa? Quem é? Eu ou você? Ela. Ela usa mais o carro. Tá certo. Ela conhece todos os radares da Jacupêssego. Agora todo mês chega a multa da onde para mim? Da Jacupêssego. Eu já perdi minha habilitação, sabia? Por causa de quem? Da esposa que o Senhor me deu. Eu fui fazer escolinha, tive que fazer todo o processo e ela bonitona em casa. Eu falei, agora você vai me carregar para cima e para baixo, tá? Eu precisava trabalhar de carro, ela me levava no cliente, buscar, ficar aguardando. Posso fazer? Eu não posso dirigir. Eu não posso dirigir. Consequência, viu? Nunca mais perdi a habilitação, irmãos. Não sei por quê. Mas limites foram feitos para ser obedecidos. Limites, irmãos, eles são proteção. Limites são proteção para a sua vida. Sabe que nós vamos entender a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade com os limites que nós temos nas nossas vidas. Nós vamos entender primeiro o que está dentro da minha responsabilidade e o que não está na minha responsabilidade. Por exemplo, passa para mim, por favor. Passa para mim o próximo, que não está funcionando o controle. Por exemplo, o que eu sou responsável e o que eu não sou responsável. Eu sou muito responsável pelas minhas atitudes. Certo ou errado? Você é responsável pelas suas atitudes. Agora nós precisamos entender o que está fora dos nossos limites. As atitudes dos outros. Eu não posso controlar as atitudes da minha esposa. Eu posso falar, vai por aqui. Mas eu não posso controlar. Por exemplo,
as minhas crenças, aquilo que eu creio, os meus valores. Eu tenho muito claro para mim quais são os meus valores. Eu tenho muito claro na minha vida aquilo que eu creio. Mas eu não posso controlar aquilo que você crê. Eu posso te ensinar. Agora, às vezes, dá vontade de falar assim, vem cá, fulano, vem, abre a boca, deixa eu enfiar na sua boca aqui. É assim que faz, dá vontade. Quem tem vontade de fazer isso às vezes? Eu tenho vontade toda hora. Mas não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Nós ensinamos. Nós ensinamos. Eu conversava há um tempo atrás, quando a gente fez nosso primeiro congresso de família, nossa conferência de família no outro prédio, o pastor Diniz, ele veio ministrar. Aliás, nós vamos ter ano que vem, nossa conferência de família aqui, vai ser no mês de junho, prepare-se que temos convidados que vão estar aqui conosco. Mas eu conversava com ele e falei, pastor, que os filhos são todos pastores. Eu falei, pastor Diniz, qual é o segredo? Como o senhor sabe que teve sucesso? Ele falou, eu não tive sucesso ainda. Eu falei, como? Ele falou o seguinte para mim, eu só vou saber que eu tive sucesso quando eu ver os meus filhos reproduzindo nos filhos deles aquilo que eu ensinei para eles. Então, meus irmãos, nós podemos lidar com, nós temos muito claro para nós as nossas crenças, porém, as crenças dos outros não. Outro ponto, os meus pensamentos. Eu consigo gerenciar os meus pensamentos. Eu consigo estabelecer limites sobre os meus pensamentos. Mas eu não consigo pôr limites no que você pensa. Eu não consigo, você esposa não consegue gerenciar o que o teu marido está pensando. Mas você consegue gerenciar o que você pensa. E nós precisamos ter isso claro para nós. Outra coisa, minhas emoções. As minhas emoções. Eu consigo impor limites sobre as minhas emoções. Mas eu não consigo impor limites sobre a emoção dos outros. Outro ponto, meu comportamento. Como eu me comporto. Como eu reajo. Como eu me lido com as coisas da vida. Eu consigo, mas nos outros não. Outro ponto, meu corpo. Hoje em dia se vive na cultura do meu corpo e minhas regras. Mas eu consigo impor limites ao meu corpo. Mas com o outro eu não consigo. Minhas decisões. Eu consigo impor limites às minhas decisões. Aquilo que eu vou decidir. Os passos que eu vou tomar. Mas a decisão do próximo? Não. Meus valores. Meus talentos. São coisas que estão debaixo da minha responsabilidade. Você é responsável por tudo isso na sua vida e mais outras coisas. Agora, nós não somos responsáveis pela vida do outro. Só que, sabe um grande problema? Nós confundimos as coisas. Porque nós achamos que para nós não existem limites. Você é igual cartão de crédito. Precisa colocar um limite em você. Embora você ache que não tem limite. Mas nós queremos, sabe o que, irmãos? Pôr limite no outro. Pôr limite no próximo. Só que a única pessoa que pode impor limites para o próximo, para o seu irmão, para a sua esposa, para o seu esposo, é Deus. E são limites estabelecidos por onde? Pela palavra de Deus. Só que sabe quem é que tem dificuldade com limite? Em primeiro lugar, pessoas que são complacentes. Pessoas que não conseguem dizer não. Pessoas que quando falam não, sentem-se culpadas porque falou não. Pessoas complacentes, elas cedem o quê? Elas cedem à pressão dos outros. E aí esse tipo de pessoa não consegue viver debaixo de limite. Outro tipo de pessoa, sabe quem é? Os controladores. Quem é controlador irmãos, tem um problemaço com limite. Porque o controlador, ele não respeita o limite do outro. E não quer ter limite sobre si mesmo. Outra pessoa são os desinteressados.
Aqueles que tanto faz, tanto fez, sabe? Ah, deixa a vida me levar. Como já dizia o Ademar de Campos, vida leva eu. Não é Ademar de Campos? Irmãos, nós precisamos entender que existem limites sobre as nossas vidas. E a Bíblia nos diz que nós devemos ser decisivos, nós devemos ser atentos ao que nós permitimos ou não em nossas vidas. Eu queria te dizer algo. Você hoje é refém de muita coisa que você permitiu na sua vida. Você hoje é refém de muita coisa que você permitiu na sua vida. Você precisa entender aqui hoje que Deus estabeleceu para nós limites. Eu quero estudar com vocês 3 pontos importantes sobre o que nós precisamos saber sobre limites. Em primeiro lugar, Mateus 5,37 nos diz o seguinte: quando disserem o quê? Seja de fato. Quando disserem, seja de fato. Qualquer coisa além disso vem de quem? Irmãos, primeira coisa eu quero deixar muito claro para vocês. Limites claros evitam confusões. Limites claros, eles evitam confusões. Eles evitam conflitos. Limites claros evitam confusões e conflitos. A indecisão, Jesus está falando aqui muito claro para nós. O primeiro ponto é: os limites nos ajudam a viver com sabedoria. E Jesus está falando para mim e para você aqui, sabe o quê? Que nós precisamos ter transparência, nós precisamos ter sinceridade. Nós temos que sair da esfera da indecisão. Porque quando eu sou sincero, quando eu sou transparente, essa transparência, ela vai refletir na minha decisão. E isso vai refletir no meu caráter cristão. Eu consigo, ou então eu não consigo. Os limites, presta atenção, quando você estabelece limites sobre você, você muitas vezes evita a tentação. Pessoas que têm problema com pornografia, ela tem que fazer o quê? Limitar. O que vai fazer você cair? Acessar o site XYZ, assistir Netflix? Sabe o que você faz? Não assiste. Imponha limites. Porque os limites são de proteção. E não adianta você falar: eu não tenho problema com isso. Você tem sim. Nós não podemos ignorar as nossas fraquezas. Nós não podemos ignorar as nossas fraquezas. Sabe por quê? Porque o limite, quando você reconhece, sim, eu tenho fraqueza nessa área, o limite nos ajuda a manter um testemunho íntegro, nos protegendo daquilo que pode vir sobre as nossas vidas para nos comprometer. E aqui Jesus fala sim e não. E ele fala o seguinte: a confusão, a indecisão, vem do capeta, vem do maligno, vem do diabo. Então o Senhor está estabelecendo aqui o que é para nós? Um limite. Sim e... Você fala não para as pessoas? Não. Fala comigo a palavra não. Não, mas peraí, aí você não convenceu ninguém, irmão. Fala com convicção, não. Você sabe falar não, tá vendo? Você sabe falar não. O que precisa agora é você falar não para as coisas certas na sua vida. Sabe por quê? Porque muitas vezes você tem falado sim, ao invés de não. E você se complica. Você cai em conversa furada. Por quê? Porque fala sim para tudo. Não entende os limites. Não entende os limites. E os limites nos ajudam a viver com sabedoria. Presta atenção, irmãos. Limites claros, eles revelam a soberania de Deus. Isso eu consigo organizar minha vida.
E o Senhor nos chama a nós vivermos com ordem e discernimento. Nos chama a vivermos debaixo da soberania dele. 1 Coríntios capítulo 14, verso 33. Olha só o que diz. Pode abrir sua Bíblia comigo? Não tem aqui? Abre comigo a sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 14, verso 33. Nos diz o seguinte: pois Deus não é Deus de desordem, mas o quê? De paz. E aí completa aqui, como em todas as reuniões do povo santo. Mas eu quero me deter na parte A do versículo com vocês. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Irmãos, parece contraditório, né? Deus cria tudo perfeito, coloca um casal diante de uma criação maravilhosa, excepcional, e Deus coloca no meio daquela criação uma árvore que eles não podiam tocar. Limite. Isso chama-se Deus estabeleceu um limite. Agora a minha pergunta para você é: você estabelece limites na sua vida? Você estabelece limites que vão impedir de você cair muitas vezes, pecar? Você estabelece limites? Você precisa estabelecer limites. Nós precisamos aqui nessa manhã orar para o Espírito Santo de Deus nos capacitar a nós sermos firmes em dizermos sim ao que é bom e firmes em dizermos o não a tudo aquilo que é prejudicial à nossa caminhada. Sabe quem é o maior interessado que você não caminhe bem diante de Deus? É o mesmo que não era interessado que o homem e a mulher permanecessem íntegros naquele jardim. Então nós precisamos. Efésios 5, 15 e 17, pode bater aqui, diz o seguinte: portanto, olha só, olha o conselho de Paulo para nós. Marque e grife na sua Bíblia isso. Portanto, sejam cuidadosos, Edilson, cuidadoso em seu modo de vida. Não vivam como os insensatos, mas como sábios. Aí completa aqui no verso 16, aproveitando ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Verso 17, não hajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade de Deus. Sejam cuidadosos em seu modo de vida. Seja cuidadoso em seu modo de vida. Ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Segundo lugar, Gálatas 6, 7 diz o seguinte: não se deixem enganar. Ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Segundo lugar, sabe qual que é? Nós somos responsáveis pelos limites que Deus nos dá. Nós somos responsáveis. Irmãos, eu falei sobre o livre-arbítrio aqui, mas Deus, Ele nos dá liberdade e responsabilidade. Deus nos dá liberdade e responsabilidade. Mas só que quando nós não protegemos os limites, nós que colhemos os resultados. Como diz o velho ditado, a fatura sempre, ela pode chegar no dia seguinte, ela pode chegar daqui a 1 ano, ela pode chegar daqui a 20 anos, mas a fatura sempre vai chegar. Preste atenção, as decisões que você toma hoje podem parecer lindas e maravilhosas, podem parecer, é Deus que está falando comigo, mas eu quero te dizer uma coisa, a fatura vai chegar, porque toda decisão que vai contra a palavra de Deus, a fatura chega.
E aí sabe como que o diabo faz? Que nem ele fez com Adão e Eva. Pode fazer isso sim. Olha lá, você pode ir por esse caminho sim. Não vai acontecer não, irmãos. A fatura sempre chega. Deus nos dá liberdade de nós tomarmos as nossas atitudes. Mas Ele também nos chama a nós prestarmos contas. Romanos 14, 12 diz o seguinte: assim cada um de nós será responsável por sua vida diante de Deus. Eu faço o meu papel aqui, que é ensinar, que é instruir, que é dar direção. Esse é meu papel. Mas cada um de nós será responsável por sua vida diante de Deus. Eu não posso me responsabilizar pelas suas atitudes. Eu não posso me responsabilizar pelas suas atitudes. Adão e Eva, eles foram totalmente responsáveis por guardar limites que Deus deu a eles. Mas eles ignoraram aqueles limites. E a quebra daqueles limites teve consequências desastrosas que o homem colhe até hoje. Aquela quebra de limite resultou o quê? Em sofrimento. Resultou o quê? Em uma semeadura amarga. Perdão, uma colheita amarga de uma semeadura que eles fizeram. Só que quando nós respeitamos os limites que Deus coloca sobre as nossas vidas, esses limites, eu respeitando esses limites, vai permitir que eu viva de maneira a honrar a Deus. Terceiro lugar, João 10, 10. Evangelho de João, capítulo 10, verso 10, diz o seguinte: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. Terceiro lugar, os limites, eles refletem a vontade de Deus. Todo limite de proteção, ele reflete sobre as nossas vidas a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque Deus deseja que você viva com plenitude, com um propósito. E viver com plenitude e propósito envolve eu guardar, proteger a minha saúde emocional, a minha saúde espiritual, minha saúde física. Deus, Ele quer isso de nós. Ele quer isso. E os limites que Deus estabelece, Ele nos ajuda a proteger essas áreas. Deus é o Deus criador da vida abundante. Olha lá. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar uma vida plena, que satisfaz. Só que nós não estamos isentos de problemas. Nenhum de nós estamos isentos de problemas. Mas quando eu entendo, meus irmãos, quando eu entendo aquilo que Deus coloca sobre a minha vida, essa prática traz proteção. Ela traz proteção sobre a minha vida. Só que existem pessoas que hoje são reféns, como eu falei, de decisões erradas. Porque o ladrão conseguiu roubar. Mas eu quero dizer algo a vocês. O nosso Senhor Todo-Poderoso veio para dar vida, uma vida plena, uma vida que satisfaz, uma vida abundante. É tempo ainda de você restabelecer seus limites. É tempo de fazer caminhos de volta. Nós precisamos aprender a fazer caminho de volta. Sabe, irmãos, a gente não sabe fazer caminho de volta. Nós somos orgulhosos. A gente não sabe pedir perdão. Nós somos partidários. A gente toma partido fácil. É corintiano, então também pronto, estamos juntos. É nós, vai Corinthians, pronto. É assim. Nós somos partidários, nós precisamos aprender o seguinte, irmãos, a fazer caminho de volta, precisamos aprender a pedir perdão, precisamos aprender a ouvir o outro lado da história, irmãos, isso é bíblico.
É bíblico. Precisamos aprender isso. Precisamos aprender a colocar isso em prática nas nossas vidas. Porque senão nós vamos ser sempre reféns dos mesmos problemas. Sempre refém das mesmas situações. E quando vai ver? Caiu de novo. Errou de novo. E quando nós aprendemos a fazer caminho de volta, nós amenizamos muitas coisas. Precisamos aprender a fazer caminho de volta. E só faz caminho de volta, presta atenção. Só pede perdão àquele que está ligado ao Senhor, que tem um coração ensinável. E quem nos ensinou isso foi quem? Foi Jesus. Jesus. Jesus estava na cruz, sofrendo. Tinha passado por tudo já, estava na cruz, já tinha sido açoitado. Ele diz, um dos 7 clamores da cruz, ele diz o seguinte: Pai, perdoa-lhes. Por quê? Será que você falaria isso lá? Irmãos, você não perdoa nem o seu irmão. Você não caminha nem a segunda, nem a metade da primeira milha com o seu irmão. Mas por que Jesus tinha essa prática? Porque ele estava ligado ao Pai. Eu te pergunto, como está a sua vida com Deus? Como está a sua vida com Deus? Porque quando eu estou ligado ao Pai, quando eu estou ligado à fonte, irmãos, pode acontecer o que for, eu não me abalo, mas eu sei qual deve ser a minha reação. Eu sei qual deve ser a minha postura. Sabe o que Jesus fazia quando ele ia descansar? Marcos 1:35. A gente acorda e a gente é preocupado com tanta coisa, mas a palavra fala que no dia seguinte, depois de um dia de trabalho intenso, no dia seguinte, ao amanhecer, Jesus se levantou e foi a um lugar isolado para orar. Lucas 5:16. Ele, porém, se retirava para lugares isolados a fim de... Ao invés de reclamar, comece a orar. Comece a orar. Irmãos, nós precisamos aprender a estabelecer limites nas nossas vidas. Nós precisamos aprender a estabelecer limites nas nossas vidas. Provérbios 25:28. Provérbios 25:28 fala o seguinte: como uma cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Como uma cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Sabe que Salomão está falando aqui para nós? Que uma pessoa que não estabelece limites em sua vida, ela é totalmente vulnerável. Porque o que protegiam as cidades eram os muros. O que protege você são os limites. Só que com uma cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Estabelecer limites é saber dominar-se. Uma vida sem limites é uma vida sem proteção. Uma vida sem limites é uma vida vulnerável. Uma vida sem limites é uma vida que qualquer tipo de ataque vai conseguir chegar até ela. Só que nessa manhã, a minha oração com você aqui é que nós peçamos ao Senhor sabedoria, para nós guardarmos os nossos corações, a nossa mente, as nossas emoções totais, com limites muito bem definidos. Em primeiro lugar, 3 lições que eu extraio com você dessa manhã aqui. Se você sair daqui entendendo essas 3 lições, missão cumprida. Em primeiro lugar, quais situações na minha vida estão fora de controle, obrigado, porque não estabeleci limites claros? Pense. Quais situações na sua vida estão fora de controle, porque você, presta atenção, você não estabeleceu limites claros? Segundo,
Segundo lugar, quais áreas da sua vida que você negligenciou os limites que Deus deu, como, por exemplo, o tempo devocional, o descanso ou relacionamentos saudáveis? Tem muita gente colhendo problemas na sua vida porque não estabeleceu limites espirituais. Deus nos estabeleceu limites. Irmãos, Deus nos deu tudo. Tudo aqui, ó. Está tudo aqui. Só que a gente complica, né? Está tudo aqui. Eu conversava com os nossos adolescentes sobre onde nós estamos enraizados. Se nós estamos enraizados nos valores do reino que estão expressos aonde? Na palavra, ou se nós estamos enraizados na cultura deste mundo. E essa aqui fica para você também. Aonde estiver a sua raiz, vai dizer se você tem limite ou não. Aonde estiver a sua raiz, vai dizer se você tem limite ou não. Em terceiro lugar, suas prioridades diárias. Pense nisso. Aqui, sabe o que é prioridade diária? É o que está na sua agenda. É o que está na sua agenda. O que está na sua agenda diz muito da sua vida. O que está na sua pauta da sua segunda-feira vai dizer muito da sua vida. As suas prioridades diárias refletem os limites que Deus deseja para a sua vida. Agora pense, o que é prioridade para você? Você fala que a prioridade é a sua família. Ah, minha família é minha prioridade. Mas você não dedica um segundo do seu dia, da sua vida para a sua família. A minha prioridade é Jesus. Tá, que bom. Gospel. Mas quanto tempo você tem dedicado? Quanto tempo você tem dedicado? Se quiser tirar uma foto assim, viu, Letícia? Ó, fica bom. Ó. Quanto tempo você tem dedicado? Vou melhorar a pergunta, Michel. Quando foi o seu último tempo de oração? Ah, não, minha prioridade é Jesus. Mas você não ora. Você não tem tempo. Meu irmão, você precisa estabelecer limites na sua vida. Você precisa estabelecer limites na sua vida. Eu quero orar com você aqui nessa manhã. Só se coloque de pé no seu lugar comigo.